Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E é uma alegria podermos estar aqui conversando com você sobre este assunto tão interessante e que nos leva a conhecer melhor a nossa própria natureza, a essência da vida, o mundo espiritual. Você pode e deve participar do nosso programa. O endereço está sendo colocado aí no vídeo. Participe, envie a sua pergunta, a sua sugestão, a sua observação. Nós estamos aqui para dialogar, para interagir. E dando início ao nosso programa de hoje, vamos recorrer a este livro do Dr. Odilon Fernandes para a leitura breve de uma página. O livro é A Mediunidade Nossa de Cada Dia. Pergunta recorrente. Entre quase todos os médiuns principiantes, registra-se uma pergunta recorrente. Qual é a minha mediunidade? Em síntese, eis aqui a resposta: fazer o bem. Através de qual faculdade mediúnica isso se tornará viável é fator de somenos importância, que o tempo, e somente o tempo, te auxiliará a descobrir. Portanto, evita de início rotular-te na condição de médium disso ou daquilo. Não escolhas a mediunidade. Deixa a mediunidade te escolher. Vejamos que síntese interessante consegue o Dr. Odilon Fernandes. Não escolha a mediunidade. Deixa a mediunidade te escolher. Deixa a sua própria sensibilidade aflorar com espontaneidade, de maneira espontânea. E isso acontece através da prática do bem, da vivência, do interesse pelas coisas espirituais. Em nossos programas anteriores, nós estávamos falando a respeito do papel do médium nas comunicações espíritas, nas comunicações mediúnicas, recorrendo ao capítulo 19 de O Livro dos Médiuns. Esse capítulo é muito rico em informações e orientações para todos os médiuns. Nós gostaríamos de insistir um pouco mais neste assunto, que nos leva também a entender a problemática do animismo na mediunidade. Já falamos anteriormente em diversos programas a respeito da situação anímica. Allan Kardec perguntou aos espíritos: as comunicações provindas do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas por espíritos estranhos? E os espíritos foram muito claros na resposta: sempre não. Muitas vezes, em estado de transe, o médium acessa o seu subconsciente ou inconsciente, que é um repositório de informações, inclusive de informações trazidas por ele do mundo espiritual, quando desencarnado, ou então em estado de desdobramento.
Porque pode ser que o médium saia do corpo durante o sono, vá ao mundo espiritual, receba algumas informações, faça algumas observações da vida no mundo espiritual e de nada se recorda claramente quando retoma o corpo no estado de vigília. Mas, na ação da mediunidade, no exercício da mediunidade, aquelas lembranças arquivadas, elas vêm à tona. Às vezes vêm parcialmente à tona, às vezes podem vir à tona até com alguma distorção, porquanto o médium é um filtro, ele não é uma vela. A fidelidade da comunicação mediúnica depende da condição de filtragem, depende da filtragem mediúnica. Os espíritos responderam a Kardec: sempre não, porque o espírito estranho pode ser de ordem inferior à do médium e por isso falar menos sensatamente. Em muitas comunicações, inclusive, a participação do médium é tão interessante que em muitas comunicações o espírito do médium ele é chamado a auxiliar o espírito comunicante. Nas reuniões mediúnicas de obsessão é muito comum. É muito comum que o espírito do médium psicofônico, do médium de incorporação, ele participe colaborando com o espírito comunicante que está doente, enfermo, desequilibrado, perturbado. Por exemplo, Chico Xavier colaborava com muitos espíritos nas cartas familiares, ditas cartas de consolo, mas que eram também e são de esclarecimento. Chico Xavier colaborava com aqueles jovens, com aqueles espíritos comuns como nós, que se comunicavam por intermédio dele. Por exemplo, nós pegamos uma mensagem de um espírito que se manifestava pela psicografia de Chico e percebemos claramente que a redação não podia ser do espírito. A redação, muitas vezes, porque não era um espírito culto, era um espírito que não conhecia a língua, não conhecia a gramática, não se expressava facilmente através da escrita e nem verbalmente. Quantas pessoas têm ideias, muitas ideias, mas que encontram um certo entrave ao expressar essas ideias, seja verbalmente ou seja pela escrita. Chico Xavier, então, cooperava com aqueles espíritos comuns que escreviam por intermédio dele. Vamos fazer uma pausa e voltaremos em seguida.